Olá, eu sou a Alana, eu sou apresentadora do podcast da Cruz Azul no Brasil, que é o Stay Free, e eu tenho a honra de estar aqui nesse primeiro momento desse projeto novo, com nada mais, nada menos que o Rolf Hartmann, que é o presidente da Cruz Azul no Brasil, e o Fabrício, que está aqui para conversar um pouco com a gente, para a gente falar um pouquinho sobre o que está acontecendo a nível nacional hoje com relação à liberação da maconha e tudo que envolve isso. Às vezes é um pouco difícil para a gente entender, né, o que está acontecendo. Eu confesso que até para mim é um pouco difícil, às vezes, compreender todos os processos. E a gente quer, nesse primeiro momento, falar um pouco sobre isso. Antes de mais nada, eu queria que você, Rolf, se apresentasse e falasse para o nosso público, então, quem que é o Rolf de verdade, né? Quem que é o Rolf? A gente está muito acostumado, assim, a olhar para o Rolf como essa figura de influência política. O Rolf, né, trabalha a nível nacional aí, dentro da política sobre drogas, tem uma carreira gigantesca nesse sentido de muitos anos, mas a gente quer entender um pouquinho melhor quem que é o Rolf. Se você quiser se apresentar. Boa noite, né? Obrigado, Alana, e obrigado, Fabrício, né? Obrigado a todos aí que nos assistem. Bem, eu sou Rolf Hartmann, é um nome difícil, nome de alemão, tenho cara de alemão, sotaque de alemão, mas eu sou brasileiro de nascimento e de coração. Então, eu sou casado, casado com a Cristine, tenho 2 filhas, um filho, 2 genros, 4 netos, a última agora uma netinha, né? A quarta é uma netinha, que nasceu há mais ou menos um mês atrás. Eu sou contador, sou economista e estou trabalhando como voluntário há 34 anos na área da dependência química, né? Um dos cofundadores do Serene, e talvez seja interessante conhecer um pouquinho por que o Rolf está envolvido na questão das drogas. Eu, graças a Deus, não tive o problema da droga na família. Mas isso não me torna melhor ou pior, né? Mas eu sou cristão e o amor de Deus, ele me constrange a também praticar isso para com o próximo. Porque falar só, eu te amo, teoricamente é uma coisa muito difícil. E lá na minha juventude, saindo da faculdade, 10h30 da noite, no ponto de ônibus, tinha um bêbado, vou usar essa expressão como eu me referia a essas pessoas na época, deitado no ponto de ônibus. E me veio a história do bom samaritano que está na Bíblia. Eu, como cristão, tu vais andar ao largo, vais deixar ele ali, tu não vais fazer nada. E eu não podia levar ele para casa. Eu morava com os pais. No outro dia, meu pai saía às 6h30, eu saía às 7 e pouco, minha mãe ficava em casa. A casa nem era minha, eu não podia levar para casa. Muitos anos depois, me veio um telefonema do missionário Euler, que estava começando a cuidar de dependentes químicos em Blumenau. Ali tem uma história muito legal também, mas me atendo primeiro a essa questão aqui. São muitas histórias, né? São muitas histórias, fica para outra vez, talvez, mas a questão de que ele ligou para mim e disse: Rolf, nós queremos criar o Serene e nós precisamos de um nome para ser tesoureiro, mas tu não precisas fazer nada. Eles fazem tudo. E aí eu brinco, até hoje eu não faço nada. Eu só estou dando nome, mas aí eu compreendi aquele episódio no ponto de ônibus e aí eu vi, agora eu posso praticar de verdade o amor a essas pessoas. Então eu estou nisso por amor, né? Como voluntário, porque Deus criou o ser humano para viver uma vida plena, uma vida alegre, uma vida que vale a pena viver. E muita gente não sabe disso, e muita gente está presa às drogas, ao álcool e outras drogas, e precisa de ajuda. E depois que a gente começou a ajudar as pessoas no Serene, hoje já são dezenas de milhares de pessoas, a gente viu que
precisa fazer alguma coisa para que menos pessoas entrem no mundo das drogas, no mundo do álcool. Nós temos que fazer prevenção, porque uma comunidade terapêutica como é o Serene e outras comunidades terapêuticas filiadas à Cruz Azul e muitas mais no Brasil afora, na verdade, quando a gente chegou atrasado, a gente chegou depois da droga, né? E, nesse sentido, uma coisa leva a outra, e a Cruz Azul, aí, depois, em 2007, eu acabei assumindo a presidência e estou aí trabalhando. Sou membro da Cruz Azul Internacional como tesoureiro. Parece que a tesouraria já me chama desde quando a gente chamava de ginásio naquela época. Eu já era o tesoureiro do Grêmio Estudantil da minha escola, mas de qualquer forma a gente está envolvido nessa questão mundial da Cruz Azul, que está presente em 37 países e nasceu em 1877, né? E essa história me cativou muito, porque essa visão integral do ser humano, né? Na técnica a gente chama de visão holística do ser humano, mas o ser humano, como a Organização Mundial de Saúde chama, de ver o ser integral, né? Não é a ausência de doença, mas o completo bem-estar físico, social, mental, e eu acrescento espiritual. O espiritual. Eu quero te falar uma coisa, Rolf, que quando tu fala que na área das drogas, às vezes não, né? Quase sempre a gente está sempre chegando atrasado, né? Eu acho que isso depende muito da perspectiva e depende de que momento a gente está falando isso também. Porque se hoje eu olho para a minha família hoje, a família da Alana, ela só existe porque vocês começaram o Serene. Porque o meu marido é fruto direto do Serene. Então, hoje eu tenho uma família que é resultado dessa prevenção que vocês começaram há anos atrás, né? Então, vocês podem até às vezes pensar que vocês chegaram atrasado, por exemplo, para algumas pessoas, mas não chegaram para o meu sogro, muito menos para o meu filho, que já é fruto disso. E aí, não preciso nem falar então dos meus filhos, né? Que é fruto dessa história e é fruto do trabalho que vocês fazem, né? Que nós todos fazemos, porque hoje eu posso me incluir nisso. E eu tenho muito orgulho disso, né? Isso é emocionante. Isso mesmo. E aí, Fabrício? Fruto do Serene também? Fruto de comunidade terapêutica? Também. Muito boa noite aí a todos, né, que estão assistindo. Ou bom dia, ou boa tarde, né? A hora que vocês estiverem vendo aí. Eu sou muito feliz por ser fruto do Serene também, né? Fiquei já muito emocionado, né, em escutar um pouquinho mais da história, né? O Rolf como um dos fundadores, né? Eu hoje fui capacitado, né, a trabalhar no Serene depois de ser recuperado, né? Então a Cruz Azul me deu alguns cursos aí gratuitos, né, que hoje eu posso aplicar, né, tudo que eu aprendi, né? Às vezes tem coisa que a gente ainda está aprendendo, ainda que já foi falado lá atrás há anos, e às vezes a gente ainda está atrasado, mas como a Lana falou, para mim também não chegou atrasado, não, deu tempo de me salvar. Né? Então, como várias outras instituições também têm histórias bonitas, né? A do Serene, toda vez que eu ouço como começou, né? Antes de existir o Serene, a Milk, né? Então a Cruz Azul. Então eu fico muito feliz por estar passando pelo Serene, porque eu ainda não saí, né? Eu cheguei no Serene e decidi ficar no Serene e não sei até quando. Mas é isso, estamos aí para tentar também fazer esse trabalho de transmitir esse amor, né, que foi dado a mim, né, sem ninguém me conhecer, mas eu fui acolhido com esse amor no Serene e até hoje ainda ganho muito estando lá, né? A gente não fica rico trabalhando no Serene, né, financeiramente, mas como pessoa eu também me descobri, né, um ser humano bem melhor, né, através desses anos que eu estou abstinente, né, das substâncias que eu fazia uso, que eu estou lutando para também que os outros alcancem essa mesma alegria que eu tenho hoje, né, de estar livre das drogas, né, totalmente. E de pensar, né, pessoas te alcançaram, pessoas impactaram a tua vida
e te ajudaram, né, a traçar um caminho diferente, fazer uma história diferente, e quantas pessoas, a partir disso, você começa a impactar e você começa a mudar histórias, né, Fabrício? Isso que é lindo, e essa é a beleza da dependência química, que às vezes é até difícil de ser enxergada, né? Até porque, uma coisa muito interessante, assim, dos convidados de hoje, a gente tem uma pessoa que nunca usou substância psicoativa, que nunca teve problemas relacionados ao uso de substância psicoativa, não teve isso na família e é totalmente envolvido e é muito eficiente no que faz. E eu tenho uma pessoa com toda a história da dependência química, com toda a carga que isso traz, a gente vai falar disso hoje aqui um pouco, mas que também acaba fazendo um trabalho tão eficaz quanto, né? Essa beleza dentro da área da dependência química, dentro da área da prevenção, é algo que às vezes é difícil para as pessoas entenderem. Mas na prática ela funciona muito bem, né? Então, a gente está aqui porque a gente tem um momento que está acontecendo no país e vou dizer assim, Rolf, trabalho com prevenção e às vezes até para mim é um pouco difícil de entender tudo o que está acontecendo, né? A gente vê votação daqui, vê live dali. O nosso intuito hoje é a gente entender um pouco o que está acontecendo nesse processo de liberação de maconha, de descriminalização da maconha, para a gente entender um pouco isso, para que as pessoas possam, de fato, formar a sua opinião com uma base de informação científica, com uma base de informação verdadeira, para a gente conseguir passar o máximo de conteúdo fidedigno, principalmente, para a população, né? Se tu puder explicar um pouco para a gente o que está acontecendo assim, a nível nacional. Nesse momento nós estamos assim, com o caldeirão está fervendo. O caldeirão está fervendo porque nós temos... de um lado, no STF, que a gente está com vamos dizer assim, a faca no pescoço, porque está tramitando um processo que surgiu lá há muitos anos atrás, de um preso que estava usando maconha, ou tinha porte de maconha na prisão, e aí ele, por conta disso, teve um processo criminal adicional do que ele já tinha. E isso, então, foi transformado num processo de repercussão geral. O que é repercussão geral? Uma coisa difícil de entender. É que essa sentença desse que estava com menos de 2 gramas de maconha lá, pode se tornar um processo que vai permitir que as drogas sejam... Qualquer um possa portar drogas livremente. Aí existe a discussão no Supremo Tribunal Federal se vai fixar uma quantidade para poder portar. Então, o que está prevalecendo nesse momento, no último voto, estão propondo que cada um possa portar entre 25 a 60 gramas, e isso ser considerado para uso pessoal e não ser considerado tráfico. É lógico que aparentemente querem fixar outras que não seja só isso, mas se você conseguir levar 60 gramas, pensa num palheiro, aqueles cigarros antigamente que se fazia palheiro, isso dá um monte assim. Se você pegar 4 pessoas num carro, você tem uma bolsa cheia. Quem é que ainda vai conseguir ser caracterizado como traficante? Então, existe no Supremo também um voto que é do Gilmar Mendes, que quer liberar todas as drogas, e outros 3 votos que restringiram para a liberação da maconha. Então, já temos 4 votos favoráveis à liberação do porte da maconha e outras drogas, a depender de outros ministros que ainda vão votar. E a questão básica é que nós entendemos de que o artigo 28, que justamente trata desse assunto, ele foi votado no Congresso Nacional na Lei 11.343, lá de 2006. Na época, quem era o presidente era o Lula, né? Então, esse artigo 28, ele já foi um certo abrandamento.
ele constitui, diz o quê? Quem tem o porte, eu vou restringir o porte para não alongar demais, quem tem o porte para consumo próprio, ele ainda continua sendo crime, mas ele não vai para a prisão pelo fato de estar sendo um consumidor. Ele recebe chamadas penas administrativas, então ele pode ter que prestar serviço voluntário, não tão voluntário assim, em alguma instituição, ele pode estar recebendo advertência, ele pode ter que pagar a multa, ele pode ter que frequentar palestras. Isso é a nossa situação atual. Isso na situação atual, E naquela época, então, o Congresso Nacional, ele também decidiu de que o governo deveria proporcionar atendimento, tratamento gratuito para quem é dependente. Então, isso está tudo naquele artigo 28. O que está em jogo agora é que quem instaurou esse processo, ele quer dizer, não, droga é um problema meu, é um direito de usar, isso não afeta os outros, e nós precisamos fixar uma quantidade, e porque tem muita gente presa que foi pega com uma quantidade pequena, mas que foi considerado traficante. Mas o que a lei atual diz? Ela diz que o juiz ele vai considerar a quantidade, mas também as circunstâncias, as provas, o histórico da pessoa. Então, se a pessoa já tem um histórico policial, né, e as provas mostram que ele é traficante, então o juiz, com uma pequena quantidade, pode estar prendendo e considerar isso tráfico de drogas. O fato é que nós entendemos de que o Congresso Nacional ele legislou ouvindo a sociedade. E o único que pode ouvir, que tem a competência constitucional de fazer leis, é o Congresso Nacional. E em 2010, essa lei novamente começou a tramitar, hoje a Lei 13.840 começou a tramitar em 2010 e só foi ser aprovada e publicada em 2019. Significa que foram 4 legislaturas diferentes, foram 4 governos diferentes e posso dizer pessoalmente participei de parte das proposições e da escrita dessa lei, porque em 2013 nós negociamos com o relator a parte que era relativa às comunidades terapêuticas. E naquela época, na Câmara dos Deputados, esse projeto ele foi aprovado por unanimidade de todos os deputados, esquerda, direita, centro, como quer que se chame, foi aprovado. Então, o texto base foi aprovado por unanimidade. Então, a gente tem que considerar que os deputados, eles interpretaram que o povo, como de fato majoritariamente ele é contrário à liberação das drogas. Sim. E aí essa lei ela foi para o Senado. Em 2019, ela foi votada no Senado e só teve um senador que votou contra. Vejo que em 2013, eu sou testemunha, porque eu acompanhei essa lei bem de perto, né? O representante do governo, o líder de governo na Câmara dos Deputados, foi lá, falou a favor dessa lei, né? E nós tínhamos um governo de esquerda no poder. Em 2019, nós tínhamos um governo de direita no poder. Mas o Congresso Nacional ele conseguiu captar que o povo não queria a liberação das drogas. Então, ele manteve o artigo 28, durante 10 anos discutindo, hoje foi falado na audiência lá no Senado Federal, que teve mais de 100 audiências públicas sobre essa lei. E esse tema ele veio e foi discutido no Congresso Nacional, e cabe ao Congresso Nacional de avaliar essas questões e não ao Supremo Tribunal de definir uma questão dessa que pode trazer uma verdadeira tragédia. Eu acho que aí tu mesma podes trazer muitas colaborações,
o Fabrício pode trazer muitas colaborações, mas essa é a nossa luta para conscientizar de que a droga ela faz mal. Os países que liberaram não deu certo. E esses detalhes a gente pode conversar mais para eu não me alongar demais aqui na primeira roda sobre o assunto. A ideia deles, nesse momento, é a liberação ou a descriminalização? É descriminalização. Só que, como é que vai comprar a droga se a compra, a venda e mesmo a aquisição de droga é crime? Então, não existe como portar sem liberar também o comércio. E isso seria uma extra petita, se chama isso no mundo jurídico. Não pode extrapolar o pedido da inicial, né? O máximo que poderia declarar o artigo 28 inconstitucional, mas nós vemos que não há razão técnica, do ponto de vista nem jurídico, nem científico, que justifique isso. Então, ele vem com cara de descriminalização, mas, na verdade, é o passinho para a legalização, né? Porque, como hoje foi apresentado, vale a pena, quem não assistiu, assistir, está no YouTube da Cruz Azul, nós retransmitimos a audiência hoje do Senado Federal. Claramente, né, a pessoa vai pedir a droga, o que o traficante vai fazer? Ele vai vender até 59 gramas. O cara vai fazer o pedido, não tem problema, eu estou levando para consumo. E vende. Né? Já hoje, com menos aos mini distribuidores, então há muitas consequências disso. Né? Que quando você tem a droga mais disponível, então você também, quanto mais disponível a droga, mais fácil o acesso, mais se consome. Quando tem mais oferta, o preço cai. Eu sou economista, né? A lei da oferta e procura. Então, você tem mais oferta, o preço cai. Só que o que acontece? Esse é o primeiro passo. E, assim, é bastante assustador ver declaração de ministro que diz: nós vamos fazer um experimento com a maconha, ver como é que fica, e depois a gente parte para as outras drogas. E meu voto é apenas para liberar a maconha, porque eu sei que a maioria do povo brasileiro é contrário. E ele fala, em outras palavras, pode dar uma convulsão social se nós liberarmos as drogas. Conscientemente sabe das consequências, sabe que o povo não quer e sabe que o Legislativo definiu. O Legislativo não foi omisso nesse tema, nos últimos, pelo menos de 2006 para cá, não foi omisso. Então, e ainda sobre a questão por que também é tão maléfico, né? Tem mais quantidade, compra mais fácil, consome mais. Sim. Oferta maior, menor preço, consome mais. O que acontece? Depois, segundo passo, vai para a legalização do comércio. E aí nós temos um outro problema, que o tráfico também não diminui. Porque o traficante ele vai produzir uma droga mais barata, porque não tem imposto. Ele não vai colocar as pessoas que vendem para ele, a gente fala no linguajar popular, ele não vai fichar, ele não vai colocar lá na CLT, pagar fundo de garantia e todas as coisas, dar os direitos, 13º, férias para quem vende a droga para ele, não vai ter esses custos. Além disso, na farmácia, sei lá, em outro lugar, vai ter imposto, vai ter mais custo, vai ser mais caro. Então, o traficante ele está mais perto da sociedade, da comunidade, ele vai chegar na pessoa, e a pessoa normalmente também muitas vezes tem a troca em troca da droga, tem produto do roubo que é entregue, outras coisas assim. Mas aí, Alana e Fabrício e nossos aqueles que nos assistem, nós partimos agora de uma área que é no Supremo Tribunal Federal, e nós vamos para outra área
que é no Congresso Nacional. E aí, talvez algumas coisas tu podes explicar até melhor do que eu. A questão do PL, Projeto de Lei 399, que tramita no Congresso Nacional, ele visa a liberação do comércio, produção, distribuição e plantio da droga, né, justificando a questão de que a maconha seja medicinal. Então, nós temos um problema muito sério no STF agora, que a gente espera, e eu ainda tenho confiança de que, por motivos que eu vou explicar depois, que eles ainda vão rever os votos deles, ou que os outros ministros venham a mudar os votos, porque a ciência comprova que isso é uma proposta totalmente errada. Mas nós temos também no Congresso Nacional que esse projeto de lei da aprovação de liberação do comércio, produção e plantio de maconha, ele nem, em tese, não passaria nem pelo plenário para ser votado. Sim. Vocês imaginam que numa comissão que teve empate na comissão por manobras regimentais, foram retirados parlamentares que eram contrários ao projeto, Sim. foram retirados, substituídos, empatou e o presidente da comissão foi lá e votou o voto de desempate. E esse projeto, ele, em tese, não passaria nem pelo plenário da casa, porque eles sabem que no plenário não passa. Não passa. Então, há um requerimento hoje na mesa do presidente da Câmara de Deputados para ele decidir se passa pelo plenário ou se aquela decisão só de uma comissão vai liberar, vai permitir, vai para o Senado, para então o Senado tratar do tema sobre o comércio. Então, nós temos no Judiciário, nós temos questão no Legislativo. Eu tenho certeza que no Legislativo, nem na Câmara, nem no Senado, não passa nem a liberação, nem a descriminalização, nem a liberação do comércio, plantio e assim por diante. Não passa porque eles sabem que os eleitores não querem isso. E nós temos um terceiro problema, que nós, no âmbito, aqui, no âmbito do Executivo, vamos dizer assim, apesar de que existirem pessoas que não são favoráveis às drogas, mas o Ministério da Saúde, a partir das conferências de saúde que houve, editou uma resolução colocando como prioridade a liberação da maconha, o Ministério da Saúde. Então, nós temos um problema lá e temos um outro problema no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, onde que da sociedade civil, que, na verdade, de 10 que eram para ser das organizações da sociedade civil. Esse conceito, ele tecnicamente, ele é importante, não é importante aqui, mas são de entidades formalmente constituídas, segundo a lei. E lá, 9 dos 10 que foram eleitos são declaradamente a favor da liberação das drogas ou da maconha. Muitos deles se apresentaram no momento da eleição como eu sou usuário, outro que eu quero ter o direito de usar onde eu quiser. Então, existe o perigo de o Conselho Nacional de Política sobre Drogas vir a ter uma resolução, se, lógico, o governo tem poder de mudar isso, porque o governo tem maioria, mas o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, hoje, os representantes da sociedade civil são majoritariamente a favor da liberação das drogas, num processo eleitoral que
nós entramos, inclusive, com uma representação, com um recurso, mas que não foi aceito. Infelizmente, entidades como a ABAD, Confenact, Cruz Azul e outras entidades nacionais históricas que atuam na área foram alijadas de estarem no Conselho Nacional de Políticos sobre Drogas. Não tem problema de conversar com todo mundo. Não tem problema de conversar com todo mundo, mas é necessário que haja um Conselho de Políticos sobre Drogas. Não pode haver apenas representantes da sociedade civil que são favoráveis à liberação. E isso até um pouco estranho, né, Rolf? Porque imagina, o Conselho Nacional daqui um pouco fazer uma declaração falando que é a favor disso, né? Sendo que, poxa, nós estamos falando de pessoas que deveriam conhecer do assunto, deveriam ser especialistas na área e saber o que significa a liberação da maconha hoje no país, né? E eu acho que quando a gente fala disso, uma das coisas que mais me preocupa, particularmente, é a questão da criança e do adolescente, né? O acesso da criança e do adolescente. E aí, quando eu estou falando adolescente, eu não estou nem falando até 18 anos. Pelo que os estudos mostram, eu estou falando até 21 anos. Né? Por exemplo, a gente tem um estudo já comprovado dos suecos, de muitos anos, completamente validado, onde ele aponta que fumar maconha pelo menos uma vez por semana, apenas uma vez por semana, aumenta em 310% o risco do adolescente desenvolver esquizofrenia, né? E a gente está falando de uma doença que é incurável. Então, a minha maior preocupação é o acesso a isso, né? Desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, porque a gente já vê isso já é muito claro para o país como um todo, com o álcool e com o cigarro, que são substâncias que foram legalizadas, e o fato delas serem legalizadas não quer dizer que elas não fazem mal, né? A gente está falando do álcool, no caso da droga que mais mata no mundo, né? O tabaco, o cigarro, que são as nossas duas substâncias legalizadas, a gente está falando da primeira causa de morte evitável no mundo, né? E o acesso está aí, né? Eu acho que o Fabrício, ele tem, eu vou trazer rapidamente alguns números aqui, e o Fabrício podia contar um pouco da experiência dele, mas existe o segundo levantamento aqui, o Leonard, ele mostra que 62% experimentaram maconha antes dos 18 anos. 62%. 45% experimentaram a cocaína antes dos 18 anos. E nós fizemos um levantamento no Serene com adolescentes, acho que 269 adolescentes, deles 81% foram introduzidas drogas pelos amigos. Eu acho que essa é uma outra questão por causa da preocupação, né? 12% foram introduzidos pela família, 2% pela mãe. Então, se a gente soma tudo, dá 96%. E a droga que realmente teve a primeira droga experimentada, 41% foi a maconha, né? Mas eu acho que seria interessante de ouvir o Fabrício, porque essas estatísticas, a ordem da droga pode até diferir, mas, no fundo, liberar as drogas é um crime contra as crianças e adolescentes, e o Brasil é signatário, ele assinou um acordo internacional de proteger a criança e adolescente. E se ele não protege a criança e adolescente, ele está infringindo um acordo internacional. Mas eu acho que o Fabrício tem muito a colaborar. A gente tem um levantamento da Fiocruz, o último que saiu de 2017, que fala sobre o início do uso de álcool, de tabaco e de maconha no Brasil. E a média do início do uso dessas substâncias, do álcool e do tabaco, é 13,5 anos, e da maconha é 13,1 ano. Com 13 anos, o adolescente começa a usar essas substâncias. E aí, Fabrício, eu queria que tu trouxesse um pouco para nós, assim, na tua experiência, bate no teu caso, foi mais ou menos isso? Como é que, sim, pensando em tudo isso que o Rolf falou, né? A questão do acesso
para criança e para adolescente, isso é a realidade? Como que foi contigo? Como que foi a tua experiência? Assim, a gente queria que tu falasse se isso bate um pouco com esses dados que a gente trouxe, de tudo isso que o Rolf falou, né? Bate exatamente. Parece que foi combinado, mas não. Eu tive esse primeiro contato, né, com tabaco e álcool com 12 para 13 anos, por volta dos 12, 13 anos de idade ali, onde eu já almejava, né, ser um atleta, jogador de futebol ou de basquete, que eu já praticava, né, essas modalidades com essa idade. Com essa idade eu já era federado num clube, né, de basquete, na minha cidade lá em Santo André, em São Paulo. Tu já era esportista? Eu não sei Eu já se era se esportista, chama assim por isso. Esportista, atleta. Eu já era um jogador de basquete da cidade de onde eu morava, com 12 anos de idade. Eu já era federado na Federação Paulista de Basquetebol e com essa idade que foi o meu primeiro contato, né, com o tabaco e com o cigarro. Isso foi esporádico, né? Não era todo dia, mas eu já comecei a criar uma resistência no meu corpo, né? O meu organismo não reagiu ruim assim, né? Não recusou. Então, eu tive muitas pessoas que relataram que quando experimentaram, né? As que experimentaram, passaram mal, não tiveram uma sensação de prazer. E eu confesso que hoje eu entendo que eu também não tive sensação de prazer. Eu não sabia nem o que eu tinha sentido. Mas aquilo me deu uma curiosidade de tentar experimentar de novo, sabe? Então ali eu acho que eu já estava me viciando e ao mesmo tempo eu falava, não, eu não vou me viciar, eu vou parar a hora que eu quiser, né? Isso foi progredindo. Então, com 15 anos de idade eu já tive o contato com a maconha. Com os 17 ali cocaína, 17 cocaína e já veio logo na sequência o crack. Então, foi um processo meio lento, né? Eu não mergulhei de cabeça, como hoje eu trabalho dentro de uma instituição, da comunidade terapêutica lá no Serene, e eu vejo adolescentes que eles já tiveram uma experiência muito maior, né? Comparando a idade que eles têm hoje, né? Quando eu tinha a idade deles, eu não tinha feito tantas coisas quanto eles fizeram. Então, ali tem adolescente que já vendeu droga, né? Já experimentou drogas pesadas com 13 anos de idade, né? E hoje nós temos um lá com 14 anos de idade. Ele chegou com 13 e hoje fez 14. E eu vejo que ele já fez muito mais coisa do que eu quando eu tinha 18 anos, né? Por exemplo. Ou mais até. Porque eu consegui conciliar muitos anos ainda da minha carreira. Mas foi uma tragédia, né? Uma palavra que o Rolf usou, né? A tragédia, ela já aconteceu. Com essas leis aí, elas só vão piorar, né? Como você falou que já tem alguns relatos aí de outros países, né? Eu também vi 2 videozinhos assim de 2 países que eu fiquei impressionado. Eu estou meio por fora. Para quem trabalha dentro desse assunto aí, né? Desse problema social, trabalha com essa doença, eu ainda estou bem desinformado. Mas porque na linha na linha de frente ali onde eu trabalho, às vezes o que eu mais me preocupo de tentar mostrar para aquele que está chegando que é possível, né? Eu estou 7 anos hoje sem fazer uso de nenhuma substância que altera meu humor. 7 anos e alguns meses, né? Eu gosto de cada dia mesmo, mas eu não tenho a conta exata, mas eu ainda acho que é pouco, perto do tempo que eu passei usando, né? Hoje eu estou com 45 anos, eu vou fazer 46 esse ano. Então a maioria das pessoas acha que eu pareço mais jovem lá, né? Mas teve um que chegou outro dia lá e me falou, você tá acabado, hein? Então tem esses 2 lados, né? Eu sei o quanto eu me destruí, né? A tragédia que foi. Mas vamos lá, né? Tem uma questão aqui que existe uma diferença para um alemão esteticamente usando drogas aos 45 anos né? e existe... Isso aí é... Sim, senhor. Eu não acho vamos que fingir que isso não existe, né? É mito, não sei. É o que dizem também, né? Sim. Que a genética, né? A melanina. Mas, enfim, eu sinto, né? O quanto eu me destruí. Hoje eu ainda sinto. Eu tenho certeza que se eu tivesse seguido outros caminhos, né? Tomado a decisão de não experimentar, mesmo que isso fosse liberado na minha época, né? Essas drogas todas aí, sem ser o tabaco e o álcool, né? As outras drogas
fossem liberadas, né? Se eu soubesse o dano, a tragédia que você falou que ia ser na minha vida, eu não teria usado, mesmo sendo liberado. Né? Papai, mamãe, pode usar se quiser. Fala, não, se eu soubesse o que ia causar na minha vida. Por isso que eu sou contra. Né? Assim, é importante, você trouxe alguns aspectos aqui, que na época que você era adolescente, a droga, o THC, que é uma das substâncias da maconha, que é justamente aquela que é viciante, hoje é muito, muito mais potente. Talvez a Lana tenha dados mais específicos, mas ela é muito mais potente. Então, o que fazia mal, fazia cócegas, hoje em dia tem um poder viciante e de causar a dependência e dano muito extrapolado em relação àquele tempo. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que trabalhar contra isso, porque o traficante, ele justamente o cara que usa, ele quer curtir o barato está no THC. Então, o traficante produz com mais THC. A maconha de hoje, a gente está falando de 25 pontos de THC. Não é só o dobro, né? É o triplo de THC. E a grande questão aí fica muito em cima dessas duas substâncias. Eu não sei, Fabrício, se na tua época já tinha essa conversa de ser medicinal, quando tu iniciou no uso da maconha. Mas é uma das linhas de frente de discussão de que vamos liberar a maconha porque a maconha é medicinal. Né? Vamos lá, gente, não é a maconha que é medicinal. Existem algumas substâncias, que é o canabinoide, principalmente, que tem alguns aspectos que pode auxiliar em algumas doenças, como doenças convulsionais, e entre outras, né? Inclusive em tratamento de... São duas doenças, apenas que hoje estão comprovadas. Né? Comprovado? Só duas doenças, né? Porque justamente a nossa defesa, e esse aí aquele PL 399 do Congresso Sim. Nacional, ele visa causar a comoção da opinião pública de dizer não, a maconha ela é medicinal, e justamente com isso ele diminuiu a percepção de risco das pessoas, e as pessoas acham que a maconha, como um todo, ela é medicinal. O que existe é realmente o canabidiol, talvez tenha mais uma e outra coisa, mas eu gosto de usar o que o deputado Osmar Terra, ele é médico, ele tem mestrado. Ele hoje falou que na audiência que quando ele era secretário de saúde, não era a prioridade dele a questão das drogas. Mas ele assumiu a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, ele viu que aquilo explodiu realmente, a questão do crack e de outras drogas explodiu. E então ele fala sempre do remédio da jararaca. Você faz um medicamento poderoso que é usado, se eu não me engano, em cirurgias. Mas ele disse, eu não vou criar uma jararaca em casa ou deixar a minha criança brincar com a jararaca. Você faz todo o processo de um medicamento normal, que você faz toda a investigação, você separa aquela molécula, aqueles itens... E que não se faz em casa isso. Não se faz em casa. Né? Então, nós defendemos que existe um projeto de lei também tramitando no Congresso Nacional que, para aqueles casos em que o remédio passou por todas as fases como um remédio comum, passa por análises, testes e depois a vigilância sanitária, todos os... os riscos são esses, os benefícios são aqueles, e que é seguro dentro dessas condições de usar para esse tipo de doença e tal, como um remédio qualquer. Nós somos favoráveis e que o SUS Sim. dê gratuitamente para aquele que precisa. Então, não existe mais a desculpa de que eu tenho que pagar 5, 6, 7, 8 mil reais para tratar dessa ou daquela doença. Vejam o absurdo que deu nos Estados Unidos, quando foi liberado, de repente todo mundo ficou com aquela doença que precisava daquela... Necessita. Daquilo lá. Da maconha. Você está falando
da comoção, né? E eu lembro, nossa, muito claramente, assim, alguns anos atrás, porque normalmente se utiliza de criancinhas doentes e mães, né? Falando sobre a doença e sobre como o canabidiol pode ser bom para aquela doença e tal. E eu lembro que eu não lembro, fazendo uma refeição com o meu pai, tava só eu e ele na mesa. E o meu pai, gente, ele é alemão, assim, né? Cabeça fechada para ideias novas. Não é uma pessoa muito empática com as coisas novas, principalmente. E eu lembro que começou a passar uma reportagem de uma mãe com o seu filho doente, e a importância da liberação da maconha, porque aquela criança precisava da maconha e tal. E o meu pai, fazendo a refeição assim, quando eu vi ele estava assim, quase chorando, sabe? Eu fiquei perplexa com aquilo. Porque ele é uma pessoa que nunca aceitaria a liberação da maconha. Mas por esse viés, né, a mídia vai sensibilizando as pessoas e, né, e daqui a um pouco, por que não? Poxa, vamos ajudar as pessoas com a maconha, né? E dessa forma acaba se criando essa ideia que não é verdadeira, né? Sobre a legalização da maconha em função do uso medicinal. E a gente tem que considerar que justamente essa comoção, quando eles viram que a liberação da maconha para uso chamado recreativo, que não tem nada de recreativo, não iria passar, existe um vídeo de um dos maiores defensores da liberação da maconha e disse: nós temos que ir apelar para o emocional. Então, além disso, existem lobbies internacionais muito, muito fortes, com muito dinheiro, subvencionando as campanhas a favor da liberação, porque tem grandes empresas que lucram muito dinheiro com isso. O fato é que nos Estados Unidos e em vários lugares onde foi liberada a maconha, então começou a se fazer até... Tem Nutella com maconha, tem biscoito com maconha, tem até shampoo com maconha, entende? Virou aquilo que cura tudo, né? Sim. Cura tudo. E aí o que aconteceu quando liberaram? Houve uma explosão dos surtos de intoxicação, especialmente infantil. Até dos amantes dos pets, né? Dos animais. Os animais comiam a droga que o dono deixava solto por aí, tinha intoxicação de animais. Mas vamos ficar nas crianças? Intoxicação. Vamos olhar para Portugal, desde que foi liberado lá, houve 30 vezes mais internações psiquiátricas graves decorrentes de uso de substância psicoativa. 30 vezes. E quem mais sofre? São os jovens, os adolescentes, as crianças e as mulheres. As crianças, os adolescentes, os jovens e as mulheres. Em Portugal, houve uma explosão do consumo de mulheres e do consumo da droga por mulheres. E a mulher consumia, é a única estatística onde ela supera os homens pela quantidade de droga consumida. Nossa. Porque a mulher, muitas vezes, ela toma a droga mais escondido. Há um preconceito contra a mulher. A gente tem que dizer isso. Sim. E ela entra de cabeça nessa questão. E a criança e adolescente, até os 25 anos, há danos permanentes que podem haver, né? E voltando a esse assunto, né? Eu tô tentando lembrar, Rolf, mas eu não sei se foi a Holanda, que eu vi uma reportagem que a Holanda tinha declarado que tinha se arrependido da liberação. Não sei se tu sabe. Existe sim. A cidade de Amsterdã, ela decidiu que na cidade de Amsterdã, vários locais que antes era permitido, não vai mais ser permitido. Porque o comércio local ele foi afetado de tal forma, as consequências, na verdade, se tornou um narcotráfico, uma produção de drogas. A Holanda passou a se tornar praticamente um centro produtor de drogas da Europa, né? E às vezes, assim, as pessoas
hoje lá na transmissão da audiência também não há base científica. E a gente enchia no chat lá com base científica. Então, para não ser o Rolf, não ser a Lana, o Fabrício que fala, né, de que a opinião deles, o Relatório Mundial sobre Drogas 2022, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o UNODC, diz: as consequências do uso de drogas podem ter efeitos cascata, ferir famílias, através de gerações, bem como amigos e colegas. Né? Tem outras coisas aqui. A maconha promove surtos psicóticos, podendo se manifestar muito mesmo depois de parar de usar. É uma doença crônica, incapacitante. O Jornal Americano de Psiquiatria 2016. Né? Talvez até essa questão, Alana, a gente deveria voltar ao episódio do assassinato das crianças na creche em Blumenau. Eu lamento e quero prestar minha solidariedade aos pais, a toda a comunidade envolvida, as crianças, por essa tragédia. Mas o fato é que esse assassino, ele usou drogas e a mãe dele relatou para a polícia de que ele passou a ser violento a partir do uso das drogas. E aí, infelizmente, um assunto tão doloroso, né, nós tivemos uma das mães, numa das nossas lives, ali na Câmara dos Deputados, ela relatou sobre isso, ela foi no STF pedindo para eles não liberarem as drogas, para outras mães não experimentarem o que ela experimentou, mas esse rapaz assassino, ele ouvia vozes, ele ouvia coisas, então tem sintomas paranoides, alucinógenos, né? Então são palavrões aqui, mas psicótico vem da palavra mente ou alma, né? E surtos psicóticos podem ser delírios, alucinações, pensamento desorganizado, comportamento bizarro. Então, a pessoa, às vezes, ela tem na mente, ela acha que está vivendo uma realidade, tem alguém perseguindo ela desconfia, ela consegue enxergar coisas na mente como se fossem reais, mas que são só na mente dela. E causa coisas como isso, ela fica ouvindo vozes, eu já falei, né, comportamento bizarro, um pensamento desorganizado. Tem muitos desses sintomas, é claro que não só... A esquizofrenia, ele é um tipo de doença psicótica, mas não é só essa que existem outras, né? Mas a relação aqui da maconha com a esquizofrenia, ela é muito forte, né? Porque tem duas coisas aqui que a gente precisa pensar. Primeiro, o aumento, como eu falei antes, né? Adolescente usando maconha uma vez por semana, as chances aumentam em 310% o risco de desenvolver esquizofrenia. Qual que é a fase que normalmente a esquizofrenia aparece, né? Início da vida adulta. Tá? Final da adolescência e início da vida adulta. Então, as coisas elas vão batendo e vão combinando. Quer dizer que todo mundo que vai usar maconha vai desenvolver esquizofrenia, vai ter esses surtos psicóticos? Não, mas a gente não tem como saber quem vai e quem não vai. Né? A verdade é essa. Então, as chances existem, elas estão aí. E quando você fala das alucinações, que é algo... às vezes as pessoas não... as pessoas não gostam que a gente fala sobre isso, né? Mas quando a gente pensa num surto psicótico, eu tô falando de uma pessoa perigosa? Sim, eu tô falando de uma pessoa perigosa. Se ele estiver sendo devidamente tratado, devidamente medicado, ok, existe uma segurança, né? A pessoa pode ter a sua vida, levar uma vida normal, vamos dizer assim. Mas se a pessoa não estiver tratando, que era o caso do rapaz especificamente, desse que a gente está falando do ataque de Blumenau, a gente está falando de alguém que é perigoso, né? Quando você fala alucinação, tem algo que é bem interessante, né? Às vezes as pessoas acham que quando a gente fala de alucinação, a gente está falando de, eu vi a cortina mexer, então eu estou alucinando. Não, isso é uma ilusão. Ilusão, você tem um objeto, a gente parte do princípio de que
A partir daquele objeto, você viu algo. Isso é ilusão. A gente tem o tempo todo, certo? Se você não teve, você vai ter em algum momento, né? Agora, uma alucinação, eu não tenho esse objeto a priori que inicia essa imagem, entende? Eu estou falando de ver uma cobra rastejando aqui no chão. E só eu ver isso. E vocês não estão vendo isso. E não estou falando só de ver. Quando eu estou falando de alucinação, eu estou falando que se essa cobra começar a subir aqui nessa cadeira, eu posso sentir ela, né? Ela pode me fazer mal. E isso é algo que eu vou acreditar veemente, assim. Então, os surtos psicóticos, eles são um problema, sim, né? As pessoas às vezes não gostam de ouvir isso, acham que tudo pode ser tratado, né? Tudo pode ser resolvido com medicação, mas não é assim, principalmente quando a gente está falando de doença mental, né? Quando a gente está falando das doenças físicas, a medicação ela é muito mais certeira, ela é mais fácil mesmo, mas quando a gente está falando de doença mental, a conversa não é essa. Vou falar do meu pai aqui de novo. O meu pai teve depressão. Doença mental como esquizofrenia, doença mental como dependência química. Por que dependência química, né? Eu acho que para quem não sabe, isso é interessante, é um transtorno mental, ele está descrito no DSM, né? Então, o uso de drogas, ele pode virar, sim, um problema mental igual esquizofrenia, igual depressão. E o meu pai, ele tem depressão, né? Tá medicado, tá tratado, ok, tem lá as suas recaídas, tem todo um processo para isso acontecer, mas só a minha mãe sabe o trabalho que foi para acertar a bendita da medicação. E quem tem pessoas com problemas mentais em casa, com doenças emocionais em casa, sabe, é raríssimo você encontrar um psiquiatra e você fazer um tratamento onde você consegue acertar isso de cara, né? Então, os desdobramentos disso é muito complexo. E aí, vamos lá, a gente pode pensar que, nossa, vamos acertar a medicação, isso vai ser muito mais fácil. Não é fácil, não é simples. E a gente tem uma outra questão que é a forma como a doença mental ainda é tratada no nosso país, né? Existe uma discriminação muito grande ainda em cima da doença mental. O tratamento dos problemas emocionais, das doenças mentais, ele ainda é muito precário no nosso país, né? A gente faz alguns atendimentos, às vezes aqui na Cruz Azul, e é muito comum a gente ficar numa sinuca de bico, porque não sabe para onde vai encaminhar determinados casos. Por exemplo, a pessoa vem com um surto psicótico, manda para onde? Faz internação psiquiátrica no hospital. Não, mas não tem vaga. E aí? Qual que é a outra alternativa? Vai para o CAPS. O CAPS consegue controlar. Sim, mas nem tudo o CAPS dá conta, né? Na grande maioria das vezes a gente precisaria de uma internação de algo um pouco mais, que fosse um pouco mais a fundo, né? Então, a gente tem essa questão também no país. Assim, a forma como a doença mental é vista, a forma como a doença mental é encaminhada dentro do sistema do SUS, né? Eu penso assim que o sofrimento que se passa quem está na droga, né? Eu acho que Fabrício não é fácil, né? Estar nessa situação, família, superar, é uma luta diária, porque se fosse, a gente não pode tratar dessa questão da droga como se fosse uma brincadeira que... Uma assim, gripe, né? Uma gripe, né? Não é fácil. Eu costumo pensar, né, na minha história, né, de superação e recuperação. Ela só aconteceu de verdade porque eu perdi tudo, né? Eu não tinha mais por quem fazer. Tu tinha Era só por quantos mim. anos, Fabrício, quando tu veio para acolhimento? Para esse acolhimento, eu estava com 38 anos, mais ou menos. 38. 38. E você falou para esse acolhimento. Não foi o primeiro acolhimento, então? Não foi a primeira tentativa? Acredito que foi a 4ª tentativa. Eu já tinha tentado outras 2 ou 3 vezes. Uhum. E foi um processo também que onde eu consegui trazer toda essa bagagem para esse último acolhimento e fazer funcionar. Uhum.
Então, mas eu precisei perder muito mais, né? Do que eu já tinha perdido, né? Quando eu fui para a primeira a internação ainda era, né? Hoje é acolhimento. Então, eu precisei perder mais. E hoje eu vejo muito lá dentro do Serene, né? Isso, eu vivo muito lá dentro, né? A maior parte desses 7 anos eu passei lá dentro, das horas dos meus dias, né? Então, eu vejo como é difícil, como você falou, para eles, né? Nessa caminhada de pensar na família lá fora, eles sabem tudo que eles fizeram, né? Às vezes, talvez, nem sabem tudo, né, que fizeram, mas sabem que fizeram muito mal, né? Para os pais, para os filhos, né? Aqueles que são pais lá, ou todos são filhos, né? De uma mãe e de um pai. Às vezes, tem os órfãos também, né? Mas, ainda assim, tinham pessoas que queriam ajudar e esse órfão, ele frustrou alguém, né? Ele decepcionou alguém que apostou nele, né? Então, é muito difícil assim. Eu até hoje eu me pergunto como que para mim nessa minha decisão, né? Quando eu cheguei no Serene, não foi tão difícil, porque eu já tinha entendido esse processo de entregar, de confiar, né? De admitir. E essa é uma grande dificuldade do acolhido no primeiro internamento, um adolescente entender isso. Então, por isso que é uma doença, assim, muito complexa, né? Muito complexa. Para a gente esclarecer aqui, né? A gente não está falando aqui que o Fabrício foi internado e ele é dependente químico porque foi usuário de maconha. Mas uma coisa que tem que ficar clara e que, inclusive, os dados que você trouxe, Rolf, a coisa do efeito cascata, né? Foi assim que o dado científico trouxe. Eu estou falando aqui também que todo mundo que vai usar maconha vai acabar usando crack, como o Fabrício? É claro que não. Mas, entretanto, todavia, quando você vai dar uma olhada nas pessoas que são dependentes químicas, né, independente se a pessoa o vício dela é o crack ou é a cocaína, a maconha sempre está ali. E normalmente é porta de entrada. Normalmente. Né? A história dele fecha com a estatística, certo? Ele começou com álcool e cigarro, mas a maioria começa com 40, dos que são acolhidos no Serene, daqueles 269, foram 41% com maconha, e o segundo, 30 e poucos por cento, foi com o tabaco. Então, fecha também aquela idade dos 13 anos, né? E a questão do querer ser aceito pelos amigos, né? Às vezes, os pais podem pensar assim, não, isso aqui na minha família não vai acontecer. Eu realmente desejo que não aconteça. Mas se 81% foi trazido para as drogas pelos amigos, é lógico que uma família estruturada, onde a pessoa se sente amada, isso tudo ajuda, mas para não, é um grande fator de proteção. Mas, a fato, 81% foram trazidos para as drogas pelos amigos. Então, nós precisamos ajudar para que outros não precisem passar por esse sofrimento. E no objeto que nós temos hoje aqui da nossa conversa, né? Então, essa questão o que aconteceu em outros países, No caso, aqui em Washington, Colorado, fez com que após a legalização, para fins, na época, medicinais e recreativos, fez com que seu uso fosse maior e aumentasse mais rápido que a média nacional americana, inclusive dentre a população de 12 a 17 anos. Em Washington, duplicou o número de acidentes fatais relacionados à maconha. No Uruguai, o tráfico e a violência aumentou cerca de cabeça, assim, 30%. Em países como Estados Unidos, Suécia, Holanda, aumento do narcotráfico e da violência, aumento do encarceramento. Então, um dos argumentos do Supremo Tribunal Federal é diminuir o número de pessoas encarceradas no Brasil. Aumentou onde foi liberado. Por quê? A pessoa que usa droga, então, essa é uma questão que ela tem a fissura, a gente chama fissura. O desejo, a necessidade de usar a droga para atingir aquele ápice da droga, ela vai fazer qualquer coisa para conseguir a droga. Sim. E ela vai cometer atos ilícitos e violências e crimes, e por isso aumenta também o encarceramento, aumenta os crimes, aumenta o acidente de trânsito,
aumenta transtornos mentais, aumenta as hospitalizações psiquiátricas, intoxicações não intencionais de crianças, né? Eu já falei ali, eu falei 30 antes, eu acho que em Portugal aumentou 29 vezes o valor o número de internações psiquiátricas graves após a liberação. Então, se a gente olhar todas essas questões, nós precisamos cuidar para que os adolescentes, as crianças possam ser protegidas. Nós temos muita coisa para falar e eu acho que vai ter muito assunto para muito Stay Free, né? A importância da família, a importância da espiritualidade, a importância de tantas outras coisas, que prevenção às drogas é muito mais do que falar sobre drogas. É muito mais do que isso, né? O nosso Menina dos Olhos, a refeição em família, né? Que é uma coisa tão importante. Então, não há dinheiro suficiente também para os poderes públicos de pagarem esses problemas decorrentes do uso das drogas, porque gera doentes mentais, muitos deles permanentes. E aí, um dos argumentos que se usa no Congresso Nacional, especialmente no PL 399, então nós vamos legalizar o comércio que o governo vai arrecadar aos montes. Eu estive em Portugal num congresso internacional e os cientistas mostraram, e aqui tem um estudo que diz que, no caso do álcool, a gente tem que partir daquelas drogas legalizadas para ver como é que é. No álcool, arrecada um monte, é tudo imposto. Só 12,5% da arrecadação, no caso do álcool, em relação ao total dos custos. Arrecada 25 bilhões e custa 185 bilhões. No caso do tabaco, arrecada 25 bilhões, no álcool é 7,5%, e no tabaco é 12,5%. No tabaco arrecada 25 bilhões e custa 200 bilhões. E aí eu quero fazer uma pergunta que eu acho que cada um deve responder. Qual é o valor do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta? Eu tenho 4 netos, eu falei antes, né? Eu quero lutar para que esses netos possam ter um futuro. E qual é o valor? O que adianta o governo arrecadar dinheiro, mesmo se ele conseguisse cobrir os custos? Se o meu filho, meu neto, se perder na droga? O que vai custar o sofrimento que a própria pessoa teve, que a família teve, que a família tem? E o que vai acontecer que se essa pessoa ela é capaz de matar para conseguir fazer, para conseguir a fissura, ultrapassar a fissura, né? Pode morrer. Alguns dizem, não, a menor parte morre. A menor parte morre. Não vamos ser tão trágicos, mas que vida é essa? Que vida é essa aprisionada às drogas? Sabe o que eu fico pensando também, Rolf, nisso que eu estou falando? Às vezes as pessoas não entendem, né, o que eu tenho a ver com isso tudo, né? Nunca aconteceu com a minha família, não vai acontecer, né? Talvez eu tenha uma estrutura familiar, eu tenho uma estrutura financeira, eu tenho uma estrutura social que vai garantir que não vai acontecer com os meus filhos. E aí, uma coisa até que me chama a atenção na história do Fabrício é que o Fabrício, aos 12 anos, justamente quando começou, já era esportista. E, poxa, a gente, né, vincula esporte com saúde. Então, automaticamente, eu deveria pensar que um esportista nunca se envolveria com o uso de drogas. Só que a verdade é que não existe absolutamente nada que vá proteger, que vá garantir que o seu filho não use drogas, né? Existem algumas contribuições.
E, obviamente, políticas, né, que protegem a criança e o adolescente, isso pode prevenir o uso de drogas. Só que a gente está falando de políticas que vão acabar sendo fatores de risco para o uso de drogas para essa criança e para esse adolescente, por conta do acesso, por conta da facilidade. E aí, Fabrício, eu até queria que tu falasse um pouco disso. Eu queria que tu me explicasse um pouco. Como um menino de 12 anos, jogador de basquete, sabe? Que eu imagino que de manhã vai para aula, à tarde treina e, sabe? Exatamente, assim. Como isso, Fabrício? Eu me pergunto isso também todo dia, quase. Quase todo dia. Não é todo dia, porque senão eu fico muito tempo preso nessa incógnita, né? Uhum. Mas eu fui criado assim, só para vocês entenderem, né? A minha mãe foi atleta e ela tinha uma sócia que vivia junto com a gente, né? Então, a minha mãe tinha esse costume, né, de preservar pela saúde, né, ter bons princípios. E a minha tia, eu chamava ela assim, né, ela virou uma segunda mãe. Ela morava junto com a gente, ajudava a minha mãe na empresa que a minha mãe tinha, e ela era alcoolista e tabagista. Então, eu cresci num ambiente que tinha, né, essa liberdade, entendeu? Da pessoa que fuma tá junto com quem não fuma e tá tudo bem, né? Detalhe, né? Época da Hollywood, Marlboro, comercial. Sim. Fumava-se na mesa de jantar. Então, eu cresci nesse ambiente disfuncional, com uma pessoa. né? O que eu quero abrir o parênteses aqui é que, lembra que eu falei que não tem nada que define, mas existem as contribuições. Sim. E ter familiar usuário de drogas é fator de risco. Então, acaba, né, dando um daqueles eu acredito que assim. foi, assim, um primeiro olhar, né, para a droga. Que a droga, no caso que eu estou falando agora, tabaco e o álcool, que é o que a gente considera, né, drogas lícitas, mas que abrem as portas para as ilícitas. Então, meu pai também, eu não fui criado com meu pai, mas meu pai também era alcoolista, né? Então, às vezes eu ouvia um pouco assim, né, um sussurro, né? Não ouvia falar coisas dentro da minha casa, né, da minha mãe, muito favoráveis ao meu pai. Então, eu não tive muito contato, mas ele foi um árbitro de basquete internacional, então eu sempre tive muita admiração por ele, mas ele não foi uma referência para mim, né, para o meu crescimento. Minha mãe era a minha referência e a minha tia, porque a minha tia era muito desenrolada, muito solta, sabe? Muito querida também. Ela era tia massa. Era tia massa. Mas eu tenho um irmão, o meu irmão era mais fã da minha tia e eu era mais fã da minha mãe. Porque eu já entendia que eu tinha um grande potencial, né, para ser jogador de basquete, ou fazer aquilo que eu escolhesse fazer, né? Eu tinha aptidão física, né, para pegar rápido a modalidade. Então, joguei um pouquinho de tênis ali, fiz umas aulas de tênis, poucas, né, judô, natação, tudo eu conseguia começar bem, assim, né? Mas eu optei pelo basquete e a minha mãe teve uma carreira no esporte muito bonita também, né? Ela chegou a ter até índice olímpico, mas não foi para a Olimpíada de Melbourne, se eu não me engano, Austrália, né? Porque ela tinha medo de avião. Então, minha mãe é da geração da Simone, da cantora Simone, né? A Simone jogava basquete também. Minha mãe jogou basquete, vôlei e atletismo ao mesmo tempo. Nossa. Peraí. A Simone cantora jogava basquete? Jogou basquete. Foi seleção brasileira. Sério? E a minha mãe era mais ou menos, era meio alta também, né? A Simone é uma mulher alta, né? Para a época ainda. Então, minha mãe era a posição de pivô. Não sei se vocês entendem um pouco de basquete. Então, minha mãe era das altas, que pegava rebote. Ela não era boa, dizia nas histórias que ela contava, né? Não era uma jogadora que pontuava muito, né? Que se destacava nesse fundamento que é o que mais todo mundo quer ver, que é a cesta, né? Mas ela pegava muito rebote, ela tinha uma impulsão boa. Então, eu sempre cresci ouvindo histórias lindas da minha mãe, né? Nada de ruim. E a minha tia já tinha esse problema que, de vez em quando, ela sumia. Minha mãe mandava ela embora porque ela estava aprontando muito. Era muita garrafa de conhaque, de vinho escondida dentro de casa, embaixo da pia, dentro do armário. Então, eu cresci nesse ambiente. Como criança, não entendia muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha aquela mínima noção, né, de que aquilo não era bom, né, aquilo que a minha tia fazia, mas eu quis experimentar.
Então, roubei um cigarrinho uma vez da carteira dela e fui experimentar, e assim que começou, né? E continuei, né, pegando ali um cigarro, né? Era um filtro branco, ainda era um cigarro leve, então tudo favoreceu para que eu continuasse. Talvez se fosse um filtro vermelho, talvez eu ia passar mal, não ia querer, mas foi assim, né? Na bebida também, minha mãe era muito permissiva, então a gente passava temporadas assim de Natal, né? Réveillon, a gente ia para a praia de São Vicente, ali em Santos, né? Onde minha mãe nasceu em Santos, então a gente passava as férias ali, e ali ela liberava para eu dormir a hora que eu quisesse, né? Chegar em casa a hora que eu quisesse, já com essa idade, né? De 13, 14 anos. Então, meu primeiro assim, porre, né? De álcool foi com 12, 13 anos, assim, numa virada de ano, Réveillon, eu nem vi nada, né? Eu e mais 2 amigos, a gente, né, combinou de beber, se embriagar, né? A gente nem sabia o que era se embriagar, mas a gente queria beber e curtir, mas a gente não curtiu nada. Os 3 apagaram, dormiram, desmaiaram, assim, né, com uma bebida de menta. Fiquei traumatizado por muitos anos com menta, mas aí eu fui para cerveja, aí fui experimentando um martini, tudo quanto era tipo de bebida que a minha tia usava, né? E também os amigos, quando a gente saía e a gente ia para uma festa, tal, né, uma discoteca, e era o charme, né, para fazer parte, como você falou ali, de uma tribo ali, né, pertencer a um grupo mais descolado, né, porque eu tinha também essa noção que a vida de atleta não combinava com essa vida de boemia. Eu escutava desde cedo isso, mas eu não tinha esse poder de decisão, também, né? maturidade para decidir falar, Não não, tem. não vou experimentar. Mesmo curiosamente, né, eu querendo, não, eu vou escolher pelo que estão falando que é certo. É o caminho de trabalhar, estudar, treinar, descansar, se dedicar, sabe? Porque eu cresci na geração que era o Oscar Schmidt, que até hoje dizem que é um dos melhores jogadores do mundo, né? Inclusive, quando eu cheguei no Serene, eu recebi um vídeo dele motivacional do Oscar, né, que eu já joguei contra, né, e ele falando, Fabrício, doença todo mundo vai ter, né, força aí, supera, tal. Tem esse videozinho guardado de outros jogadores também, porque quando eu cheguei no Serene, eu não tinha feito os pré-requisitos. Então, foi assim que eu tive que vir. Talvez se eu tivesse que esperar para fazer exames, tal, eu desistiria, talvez. Então, meus amigos me pegaram, me trouxeram. E aí eu tive que ir no posto ali, no CEDAP, fazer o teste rápido. Chegando lá, eu descobri que eu tinha HIV. De todas as vezes que eu fiz o teste, eu sempre fiquei meio que... né, acho que tem o risco, né, de ter, mas aí quando, né, dava lá o negativo, ufa, mas continuava aprontando. Aí dessa vez, né, eu acabei descobrindo que eu tinha. E então fizeram esse movimento achando que eu ia desistir do meu tratamento, né, para dependência química por causa dessa doença também. Isso só me deu mais força. Então é mais um dano que, né, a droga causou, né? Eu falo a droga, mas são todas as drogas, né? Sim. Como a Lana falou ali, a maconha não necessariamente vai ser uma certeza que a pessoa vai chegar, né, nas outras, mas é uma porta muito grande. Para mim foi assim um divisor de águas, né? Do cigarro e do álcool para a maconha foi uma diferença muito grande. Porque aí eu virei maconheiro, né? Eu tinha que fazer muito mais escondido ainda, né? Tinha o risco de ser pego por um policial, a vergonha da mãe pegar. Então eu consegui esconder isso por muitos anos, né? Da sociedade, do time, do clube que eu jogava. E não sei se alguém percebia e não sabia como tratar, como lidar, me chamar e falar, Fabrício, tá passando do limite e tal, né? Porque eu com 16 anos, um técnico meu pegou e eu levei uma porção, né? Uma bucha de maconha para o treino, que era para um outro jogador que era adulto, mas estava usando a gente para comprar para ele. Não sempre, mas uma vez aconteceu e eu levei para entregar para ele. E eu não levava mochila, eu ia correndo para o treino, voltava correndo ou de bicicleta. E aí eu enrolei nas minhas coisas ali, na minha roupa que eu ia depois do treino, né? E aí o mordomo ali, né? O responsável pelo ginásio, que limpa a quadra, coloca as bolas, ele achou, mostrou para o meu técnico e colocou lá no mesmo lugar. Depois meu técnico me chamou e falou que tinha achado, mas continuou no dia seguinte como se nada tivesse acontecido.
Então, para a gente ver como já era atrasado muito, né, naquele tempo, né? Você não sabia o que fazer e eu não era o primeiro. Sim. Porque o craque, eu vi um jogador que eu admirava muito nesse time lá da minha cidade de Santo André, que foi seleção brasileira, era um dos melhores jogadores do Brasil no momento, né? Mas ele tinha essa questão que ele era um cara totalmente descontrolado, descompensado, e ele era usuário de crack, e uma vez ele me ofereceu, eu não usei. A Alana estava falando sobre isso, né? Tá no meio do esporte não te garante, né? Ou de qualquer outra coisa não garante que a gente não vai, de repente, ter esse contato, né? Curiosidade e experimentar. Mas foi através dessas influências, né? Um cara que eu admirava como jogador, aí eu quis fazer o que ele fazia fora da quadra, porque eu achava que aquilo... Porque eu ouvia falar que o craque matava, né? Mas eu olhava para aquele cara, ele jogou aqui em Blumenau também, ele jogou em vários clubes de seleção brasileira, e eu falava, pô, o cara que fuma crack é o melhor jogador do time. Mas eu via alguns problemas que ele tinha de relacionamento, de, sabe, de aceitação, de controle, autocontrole. Mas eu queria jogar igual ele. E eu, mais ou menos, eu sabia que o craque não ia fazer eu jogar ele, mas também não ia me matar. Então, eu perdi o medo e experimentei. E quando eu experimentei, foi a droga minha de escolha. Eu não larguei as outras, né? Ainda usava paralelo ali a maconha junto, às vezes. Mas foi um relacionamento com o crack, assim, que eu... Assim, foi muito intenso. Né? Eu cheguei a gostar mais do crack do que de tudo. Do que do basquete, do que da minha mãe. Sempre intenso. Com o crack Mas com a maconha já era, né? Sem eu perceber. Com o crack eu assumi, assim, sabe? Essa postura de eu sou usuário. Quando eu parei de jogar, que eu me internei e não consegui voltar mais a jogar, aí eu escancarei mesmo, né? Aí eu virei o nóia, de carteirinha, eu virei o casqueiro, eu virei sabe, o usuário, todos esses rótulos, né? Eu assumia que eu era. Então eu ia e voltava para a favela, né, de cabeça erguida, vamos dizer assim. Não tinha, disfarçava que tinha vergonha, porque eu lembrava da vida que eu tive, né? Que eu tive, né, uma carreira no esporte e tal, mesmo sendo já desviada, né, o foco pela droga, mas ainda consegui, né, jogar contra o Oscar, né? Pô, poucos tiveram esse privilégio, né? Muitos nasceram nessa geração, nunca vão jogar contra o Oscar, né? Joguei contra Leandrinho, né, que foi para a NBA. Só não joguei contra o Splinter, que é daqui de Blumenau. Mas, então, foi um relacionamento que até hoje, assim, a única coisa que eu consigo comparar com a intensidade, né? Comparar não, né? Superar, né? Que eu me relacionei mais, né? Melhor e tudo de bom, né? É o relacionamento com Deus e com a palavra, que não teve outra explicação, né, para que eu conseguisse vencer, né, essa vontade da carne. Porque até hoje eu não tenho nojo da droga. Eu ainda tenho sonho, 7 anos, né? Nossa. E pouco. E eu ainda sonho que eu vou usar droga. E o sonho é gostoso ainda. É aquele sonho do que eu estava acostumado, né? De viver uma desgraça, uma tragédia e mesmo assim não querer sair, não querer parar. Esperar que a morte chegasse ou me privarem da liberdade, né, ser preso, mas parar eu não tinha força nenhuma. Então, chegou ao ponto que eu tive esse encontro mesmo de verdade, né, com Deus, talvez até usando ainda em alguns momentos ali, implorando para Ele, pedindo, né, para que Ele acabasse com esse sofrimento, mesmo que tirasse a minha vida, né, não tivesse mais ar para respirar e, né, força para continuar usando. E então acho que acho não, né? Certeza que ele me escutou. Uma coisa que acho que chama a minha atenção e nisso tudo que tu falou, o acesso, como foi fácil, sabe? E às vezes, agora eu sou mãe, né? Os meus filhos são pequenos, é claro, mas a gente sempre acha que os nossos filhos são especiais, né? A gente sempre acha que com os nossos filhos nada vai acontecer. Então, eu não consigo imaginar, por exemplo, os meus filhos adolescentes pegando cigarro escondido de alguém para fumar. Entende? Poxa, né? Me esforço tanto pela criação deles, eu não consigo ver isso. Mas é óbvio que eles estão suscetíveis a isso.
né? E uma coisa que eu acho que a gente precisa esclarecer aqui, essa facilidade ao acesso que a legalização traz isso, né? A gente falou um pouco disso hoje aqui. Uma diferença que eu acho que é importante destacar aqui. Quando a gente fala dessas duas substâncias que são legalizadas, que é o álcool e que é o cigarro, que foi o que você trouxe hoje aqui, a gente está falando, vamos lá, né? As drogas, de uma forma geral, assim, bem geral mesmo, elas podem ser classificadas em 3 classes, que é as depressivas, as estimulantes e as perturbadoras. As depressivas, basicamente, elas vão fazer o teu cérebro funcionar mais devagar. As estimulantes vão fazer o teu cérebro funcionar mais rápido, isso sim, de uma forma bem grosseira, claro. E as alucinógenas, eu costumo dizer que elas fazem um nó no cérebro, né? Elas podem ter uma propensão a fazer um pouco mais devagar, fazer o cérebro funcionar mais rápido, mas elas, basicamente, elas dão um nó. E quando a gente fala dessas duas que são legalizadas, que é o álcool e o cigarro, elas estão classificadas ali no depressivo, no estimulante, por ali. Quando eu estou falando de maconha, todo mundo vai pensar, ela é depressiva. Sim, ela tem efeito depressivo, mas ela é alucinógena. E substância alucinógena, ela está vinculada a muito mais a problemas emocionais e transtornos mentais, diferente das depressivas e das estimulantes. Por exemplo, se a gente for pensar no álcool e no cigarro, os efeitos do álcool e do cigarro, eles são muito mais físicos, né? Em compensação, o efeito da maconha, ele tem muito mais a ver com problemas emocionais e com distúrbios mentais, né? E aí vai trazer para tudo isso que a gente falou hoje aqui, para a questão dos problemas emocionais, das doenças emocionais e de todo o nó que isso pode dar no cérebro. E uma outra coisa também que eu fiquei pensando, às vezes quando a gente vai falar, Rolf, sobre maconha, sobre drogas que não são liberadas ainda, né? Muitas pessoas argumentam, se duvidar tem aí nos comentários, né? Não estou olhando aqui, não consigo ver agora, mas se duvidar daqui a um pouco vai aparecer aí. Mas o álcool mata não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que a gente precisa deixar claro aqui. A Cruz Azul é um movimento de abstinência. Então, a gente está aqui hoje para falar especificamente de maconha. Mas se não está claro para você, que fique claro. A gente é contra o álcool também. A gente é contra o cigarro também. Todos os colaboradores da Cruz Azul, todas as pessoas que são envolvidas com a Cruz Azul, eu acho que o que destaca a Cruz Azul e o que define a Cruz Azul é movimento de abstinência. A gente acredita que através da abstinência a gente pode ter uma vida saudável, né? Eu acredito muito nisso, de que eu não preciso de álcool para... Eu sempre falo isso, né? Eu não preciso de álcool para virar uma noite com os meus amigos, jogando, brincando, rindo e dando gargalhada. Eu não preciso disso, né? Porque eu faço parte desse movimento de abstinência e toda a dopamina que eu tenho no meu cérebro, ela é produzida por mim mesmo, porque eu dou conta disso e não preciso de outras substâncias para isso. Então, que fique claro, nós somos um movimento de abstinência. Nós estamos aqui falando exclusivamente sobre a maconha, mas somos contra, né, a questão do álcool. Somos contra o uso do tabaco. A gente sabe muito bem e os números estão aí, a história está aí, para mostrar todas as implicações da liberação dessas substâncias aqui. É óbvio, né? Nós entendemos, a gente estuda muito, a gente tenta ter muita sobriedade com relação a esse assunto, de que a gente não vai ficar por aí taxando todo mundo que bebe, né? Mas, sim, a gente está falando da droga que mais mata no mundo, a gente está falando da droga que destrói muitas famílias e, às vezes, eu vejo que o crack, ele é um problema, é claro que sim, mas ele é supervisado, assim, né? Eu acho que até por conta das implicações sociais disso. Mas acho que um problema maior ainda é a forma como a gente olha para o uso do álcool, é a forma como a gente olha para o uso do tabaco, que agora está voltando nos cigarros eletrônicos, né? A gente tem essa coisa de que diminuiu, não diminuiu, está voltando com muita força entre os adolescentes. Então, a gente, quando fala do uso de drogas, tem que olhar um pouquinho mais para os números nesse sentido. Eu queria destacar algumas coisas, né? Quando a gente fala tanto aqui sobre a questão das consequências do álcool e outras drogas, nós falamos disso com tanta veemência, porque nós queremos mostrar amor
às pessoas. Nós queremos mostrar que a vida ela é possível muito melhor sem as drogas do que com as drogas. Nós queremos ser misericordiosos e acolher pessoas Obrigado. Fazer com que muitos Fabrícios, Brasil afora, possam ser ajudados, que as famílias possam voltar a viver, né, que possam voltar a viver em família, que possam ter uma nova vida. Né? A nossa grande luta não é contra as pessoas. A luta é que nós queremos evitar que pessoas sucumbam a esse grave problema que são as drogas. E que muitos entrem e que aqueles que entraram possam ser ajudados. Eu ouvi atentamente o teu relato e eu pensei assim, nossa, dá vontade de não parar de conversar. É verdade. Né? Porque ele falou de uma educação permissiva. Né? Vocês têm um videozinho aí para pais, né? Os tipos de pais permissivos, e aqueles que são rígidos com amor, e assim por diante. Nós temos a convivência num ambiente de uso, nós temos a questão de querer ser aceitos entre os amigos. Nós temos tantas coisas que estão na história que os estudos eles mostram, eles comprovam isso, mas o fato, eu queria assim conclamar realmente todos de nós estarmos nos empenhando em construir um Brasil que tenha um futuro para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, um futuro para o Brasil. Porque mesmo a gente pode pensar assim, não, a droga só afeta, sou eu aqui, não afeta os outros. Afeta os outros. Os estudos já mostram, né, com a família, o que tu perdeste, tudo, né, mas também afeta o próprio país. Recentemente, um administrador de shopping dos Estados Unidos devolveu o shopping inteiro para os proprietários porque não conseguia mais alugar as lojas de tanta gente que usava drogas ao redor. Por que a cidade de Amsterdã voltou a proibir o uso de maconha em muitos locais? Porque o comércio estava falindo. Ok, vamos pensar, não, isso é lá longe. Então vamos para São Paulo, para Cracolândia. Ver se alguém do comércio, algum proprietário, os que moram lá, eles vendem ou abandonam os imóveis porque aquilo não é vida. Existe muito mais vida. E essa vida, né? E aí, um outro aspecto que você trouxe, né? A gente fala da espiritualidade, mas nós, como Cruz Azul, né? Nós cremos no poder salvífico e transformador de Jesus Cristo, né? E eu queria dizer assim, pais, a espiritualidade, e eu posso dizer assim, a espiritualidade em Jesus Cristo é um grande fator de proteção para os seus filhos. E para quem já está na dependência, eu quero dizer que vidas podem ser transformadas a partir do conhecimento de Jesus Cristo, que nos aceita como somos, mas ele nos transforma para uma vida muito mais, para uma vida completa, que nós não precisamos da droga, né? E a droga, ela trabalha no sistema de recompensa, uma parte do cérebro, que ela dá lampejos de Deus, mas Deus nos dá a paz contínua e completa. Não é uma vida que você está assobiando o dia todo e todos os dias. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida onde que você pode ter, você tem preenchido o vazio. O passado você pode deixar na cruz de Cristo. O presente você pode viver com intensidade. E o futuro está nas mãos de Deus, que eu não preciso me preocupar. Então, eu gostaria assim de fazer um apelo para todos que nos assistem. Alguns talvez vão assistir esse podcast
quando eu espero essas coisas que estamos vivendo atualmente já tenham passado, que tenham superado isso. Mas o que eu posso fazer agora diante do STF, o que eu posso fazer diante da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Governo Federal? Eu diria assim, fale com as lideranças da sua cidade, fale com o vereador, fale com o prefeito, fale com o governador, com o deputado estadual, deputado federal, o senador, as lideranças da sua igreja, as lideranças comunitárias, para que elas façam contato com quem tem o poder de decidir e que eles olhem para as experiências dos outros países e não deixem isso ficar de bandeja aqui, destruir o futuro do Brasil e das famílias e dos nossos adolescentes, das crianças e dos jovens e da própria sociedade. Nós precisamos ouvir a nossa voz, né? E uma das formas que nós estamos fazendo atualmente, nós estamos nos envolvendo realmente nessas discussões. Já visitamos o STF também. O ministro Dias Toffoli nos recebeu, ficou sensibilizado com os argumentos que nós apresentamos. E esses argumentos que nós apresentamos para o ministro Dias Toffoli, nós colocamos num abaixo-assinado que vai ser exposto depois no vídeo. Você pode assinar essa petição para que o STF e mesmo as outras autoridades que têm poder de decidir sobre isso, que eles possam deixar de fazer aquela experiência lá em 2015. Talvez eles podiam pensar, não, estava na moda liberar droga. Liberaram na Holanda, liberaram em parte nos Estados Unidos, liberaram em Portugal, liberaram aqui ou lá. Não foram tantos países, isso é uma ilusão. A maioria dos países não liberou as drogas. Então, essa é a primeira falácia que a gente tem que desconstituir. Mas esses que liberaram, hoje já tem estudos científicos. E não precisa nem ser cientista. Você vai para o Uruguai, fala com um motorista de Uber ou um taxista e você pergunta para ele. Às vezes você nem pergunta. Ele diz, por favor, não sai de noite, não carrega teu celular na rua, porque a coisa complicou aqui, ficou complicada. Locais que não tinha roubos, assaltos, hoje tem. Por quê? Mas a droga não é legalizada? Eu não sei quantas centenas ou 1000 farmácias tem no Uruguai. Parece que 30, perto de 30, só que resolveram aderir. Né? Que a pessoa que usa a droga, ela vai precisar de dinheiro para comprar, seja na farmácia, seja no traficante. E ela, para conseguir isso, ela vai precisar de dinheiro. Quem usa droga, com o tempo, ela vai trazer consequências na vida profissional, no esporte, na família. No fim, perde quase tudo. Né? A droga promete muito, entrega pouco, até ela tem uns picos que ela entrega, mas depois ela cobra um preço inestimável. Então, nós precisamos que, se você puder assinar esse baixo-assinado lá e fortalecer esse movimento, acompanhe a rede da Cruz Azul, envolva-se com movimentos que são contra a liberação das drogas. E eu quero dizer assim, nós temos como slogan na Cruz Azul, né? Para a vida, sem drogas. Vida é muito mais do que viver sem drogas. E essa vida, nós queremos contagiar você. Né? Primeiro que Jesus disse, eu sou a vida. Né? E quero que vocês a tenham em abundância. E Deus disse em outro lugar, eu não tenho pensamentos de mal com você, eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos de bem para com você. Né? De usufruir isso que Deus preparou para a gente, para
vivermos plenamente, não só aqui, como eternamente. Então, assim, desculpa, Alana, eu acabei aí, mas é que a gente precisa conversar, mas também precisa agir. Então, esse apelo, assim, né, para a vida, está escrito lá, né? Vida grande, né? Vírgula, sem drogas, né? Então, hoje, se tu puder deixar um recado do que as pessoas podem fazer para tudo isso que está acontecendo, para essa guerra, porque é uma guerra. Então, hoje, um dos caminhos seria assinar o abaixo-assinado e mais alguma coisa, Rolf? Procurar fazer contato com as lideranças e expressar claramente: nós somos contrários à liberação das drogas. Fale com o padre, fale com o pastor, fale com o vereador, fale com o prefeito, com o deputado, mande e-mails para os deputados e senadores, né? Mande e-mail para o STF, sim, mas seja respeitoso. A nossa luta ela é respeitosa, sempre é respeitosa. Né? Respeitosa, mas nós precisamos fazer ouvir a nossa voz. E o abaixo-assinado é uma das formas de fazer ouvir. E para a família, eu só quero, não é o foco hoje, mas eu quero dar uma dica. Nós vamos fazer um outro podcast certamente sobre isso. Nós vamos fazer muitos ainda. Refeição em família. E você pai, assuma seu papel na família. Não delegue tudo para a mãe, para a mulher. Né? Refeição em família pode salvar mais pessoas do que um monte de palestra de prevenção. Né? Tenha firmeza na educação dos seus filhos, mas com amor. Né? E dê o exemplo, porque palavras convencem, mas exemplos arrastam. Fabrício, se tu pudesse deixar, não, né? Tu tens a oportunidade de deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, assim. Não só com relação à liberação da maconha, mas com relação ao uso de drogas de maneira geral e com relação à vida, a tudo que tu tens passado como experiência e o que tu tens vivido. O que tu falaria para as pessoas? A mensagem que eu queria deixar é que a vida em sobriedade ela é muito gostosa, né? Ela tem dificuldade, tem problema, as coisas também não dão tudo certo sempre, mas a gente consegue ter, né, um olhar, né, de que deu certo sim, né? Foi assim que Deus quis para que eu crescesse e aprendesse com o meu erro ou com a coisa que não, mesmo eu tentando, né, fazer o meu melhor, não aconteceu como eu gostaria. Mas então tudo hoje na minha vida tem sido assim, né? O meu pior dia sem uso de droga, né? Ele não se compara assim ao meu um dia que eu usei e deu certo, né? Se é que isso se aconteceu, então não vale a pena, né? Não vale a pena arriscar, né? Para depois tentar remediar. Então é prevenir, né? Como o Rolf falou, né? Estar na família ali, né? Seja presente, seja essa referência, né? de alguém que coloca bons princípios, né? E não dá a liberdade de pode experimentar uma cerveja, né? Pode experimentar, porque eu convivo com pessoas, né? que fazem uso de álcool, né? Alguns amigos meus, e perto de crianças, né? E isso ainda me incomoda. Não deixam de ser meus amigos, não deixam de amar eles, mas isso ainda me incomoda, porque amanhã ou depois isso pode ser a causa do filho também estar bebendo, né? E até descontrolado, perder o domínio, talvez como o pai não perdeu. Né? Então a gente não sabe até onde hoje a criança, né, e o adolescente qual vai ser o limite dele. Então, para esses pais, meus amigos aí, tomem mais cuidado aí para não mostrar uma coisa para os filhos que vocês talvez depois vão se arrepender. Fabrício. Desculpa aí demorar muito nessa mensagem, mas como o Rolf falou, a gente teria muitas horas para ficar falando e, né, de coisas que a gente sabe que realmente importam. Então, muito obrigado por, né, me convidarem. Foi uma honra estar aqui com vocês. Como vocês falaram que foi uma honra, né, você apresentando a gente e tal, mas foi uma aula para mim também
de tudo aquilo que eu vivo na prática. Então, vocês falaram de um monte de coisa que faz muito sentido, né? Porque eu tô lá no campo de batalha, né? Trabalhando com a remediação. Mas para que aquelas pessoas, né? Aqueles pais, aqueles filhos que saiam dali, eles comecem um trabalho de prevenção, né? Para a gente cada vez mais tentar diminuir e não deixar isso estourar aí no país e causar essa tragédia, né? Que hoje é um medo, né? Um medo que a gente tem, né? De piorar ainda mais do jeito que já está. Mas isso é muito claro, assim. Isso é porque as políticas públicas, ou a falta delas, ou a falta da fiscalização delas, elas têm um impacto direto na vida das pessoas, né? Por mais que às vezes a gente não consiga fazer essas ligações, mas tá aí, né? O Rolf vai falando e você vai se identificando demais, com tudo. com tudo. Então, quero reiterar, é uma honra, sim, tá? Ter você pra mim aqui também. no nosso primeiro podcast, principalmente porque quando a gente olha, sabe, para uma pessoa que com uma doença como a dependência química instalada e que consegue ter 7 anos de abstinência, a gente está falando de doença crônica, Fabrício. Isso é honra, Fabrício. Isso é força, isso é superação, sabe? E aí eu olho para ti com toda a tua história e, cara, não tem como a gente não admirar toda a tua história e todo esse momento, sabe? Esse tempo de abstinência que tu está vivendo, tá? Então, sim, é uma honra ter você aqui no nosso primeiro podcast. Obrigado. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Vai ser. Rolf, quero te falar também, assim, de maneira especial. Não tinha como ser outra pessoa pra gente ter aqui para primeiro podcast, principalmente porque às vezes a gente tem pessoas que não têm conhecimento, mas têm coragem. Tem pessoas que têm o conhecimento e não têm coragem. E você é uma pessoa que tem conhecimento e tem coragem, sabe? E assim, é um orgulho para mim, sabe? Trabalhar contigo, ter a tua pessoa como uma das pessoas de referência que eu tenho para mim, principalmente como luta, como garantia de direitos e que vai atrás e que dá a cara a bater, tá? Então, assim, não tinha como esse nosso primeiro momento ser com outra pessoa que não fosse você, tá bom? Legal. Gente, esse foi então o nosso primeiro podcast. Falamos aqui sobre liberação da maconha e tudo que implica isso, experiências de outros países e que a gente possa aprender um pouquinho com a nossa história, né? A história está mostrando, os outros países já estão mostrando para nós, a ciência está aí com um monte de números para jogar na nossa cara e mesmo assim ainda tem pessoas que insistem em não ver isso e tudo que pode implicar a liberação da maconha, principalmente quando eu estou falando de criança e adolescente, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.